Surpreendido. Irmão Jacob. Dispunhamo-nos a deixar o abrigo a que nos refugiáramos, quando percebi que me encontrava em trajes impróprios. Arraigado à ideia de que seria visto por amigos encarnados, não ocultei um gesto de aborrecimento. À distância do leito, aquele roupão alvo não deixava de ser escandaloso. Marta, que me seguia às reflexões, sorridente, vestia-se com apurado gosto. Ia expor-lhe os receios que me assaltavam, quando se adiantou, asseverando que as preocupações do momento me atestavam as melhoras. Um homem desalentado não pensa em roupa, disse-me alegremente. Acrescentou que Bezerra e o irmão Andrade não se demorariam e que a solução do problema fora prevista na véspera. De fato, transcorridos alguns minutos, chegaram, atenciosos. A possibilidade de endereçar-lhes a palavra encheu-me de imenso júbilo. Abracei-os reconhecidamente. Trouxeram-me um costume cinza, muito semelhante aos que eu aí preferia no verão. O irmão Andrade ajudou-me a vesti-lo. Mas alguns instantes e, entre os dois benfeitores que me amparavam lado a lado, oferecendo-me os braços, afastamo-nos da praia. Enorme o movimento nas vias públicas. A mesma diferença que assinalara no mar, nas plantas e no casario, notava nas pessoas. Cada qual se revestia de halo diferente. Não me sentia, contudo, disposto a formular indagações. Assombrava-me com a locomoção própria e esse problema naturalmente solucionado bastava, por enquanto, a minha capacidade de analisar. Andava, sem grande desenvoltura, todavia, a lentidão de meus passos obedecia à inexperiência e não a qualquer impedimento por parte do corpo, que reconhecia leve e ágil. Aproveitara o momento para acentuar observações nesse sentido, quando a apressada senhora, sobraçando o embrulho de vastas proporções, investiu indiferentemente contra nós. Grande foi o abalo para mim. Recuei, num movimento instintivo, temendo o atrito, mas não houve tempo. A dama atravessou-nos o grupo, sem dar conta de nossa presença. Assustado, procurei o olhar dos companheiros. Todos me fitavam sorridentes. Este, meu caro Jacob, falou Bezerra, bem-humorado, é o novo plano da matéria, que vibra em graduação diferente. Passou por nós, sem perturbar-nos, exclamei. Por nossa vez, não a perturbamos também, acentuou o irmão Andrade, satisfeito. O incidente chocara-me. Via-me perfeitamente integrado no antigo patrimônio orgânico. Não estaremos num corpo de ilusão? Ousei interrogar. Bezerra esclareceu, delicado. O poder da vida, na ilimitada criação de Deus, é infinito, e a mulher que passou despercebidamente por nós, cujo veículo de carne caminha para a morte, poderia fazer a mesma pergunta. A pequena ocorrência nos dava bastante material à reflexão. Gostaria de trocar comentários e propor questões diversas, todavia, o meu abatimento ainda era grande. Deixei-me, pois, conduzir sem relutância, de imprevisto a imprevisto. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Aidir. De retorno à casa. Irmão Jacob. Grande movimentação de gente se fizera em volta do lar onde meus olhos de carne se haviam cerrado para sempre. Natural atração me impulsionava a entrar, precipitadamente. O campo doméstico reclamava-me o espírito qual poderoso ímã. Entretanto, forças desconhecidas compeliam-me a retroceder. Registrando o fenômeno, aflito, fichei Bezerra, buscando esclarecimento. O venerável amigo contemplou-me pacientemente e falou. Ainda agora, reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização, mas aqui somos defrontados por matéria de nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. As projeções mentais da maioria de nossos amigos, aqui congregados, formam energias contraditórias, entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adestrados na travessia de obstáculos, esta compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado.
Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. Rogozijei-me com a explicação, contudo, indaguei, curioso, e se eu insistisse? Teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças. Toda realização útil pede exercício. Não teimei. A simples vizinhança das conversações infunde a me pronunciado mal-estar. Recomendou Bezerra ao irmão Andrade e Marta me assistisse, enquanto cortaria o laço que de certa forma, ainda me retinha as vísceras cadavéricas. O regresso à casa, com as surpresas de que se fazia acompanhar, trouxe-me penosas impressões. Esforçava-me por não cair, extenuado, ali mesmo. Retornara à dispneia. Se o leito estivesse à minha disposição, nele buscaria, sem delonga, refúgio confortante. Marta ajudou-me, esclarecendo que a hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim e, por isso, eu devia resistir, garantido a tranquilidade própria. Considerando o que ouvia, procurei acalmar-me. As forças que me colhiam em cheio, insofreáveis e impetuosas, surpreendiam-me, dolorosamente, qual se fossem correntes elétricas. Vozes imprecisas cercavam-me os ouvidos. Onde me encontrava? Entre amigos ou no centro de um redemoinho de energias desconhecidas, mais furiosas que as do vento forte. O irmão Andrade percebeu-me o desajustamento e sustentou-me nos braços com mais carinho e segurança. Não ignorava que muitos amigos meus ali se encontravam, entretanto, apesar do imenso desejo de revê-los, via-me inibido de semelhante satisfação. Meus olhos se mantinham turvos e minha mente jazia atormentada. Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Despedidas. Irmão Jacob. Em muitas ocasiões colaborei nos serviços de socorro aos recém-desencarnados, mormente nas preces memorativas, mas estava longe de calculas as lutas de um morto. Amargurado e aflito qual me achava, ponderei os sofrimentos dos que abandonam a experiência física sem qualquer preparação. Se eu, que consagrara longos anos aos estudos espiritualistas, encontrava óbices tão grandes, que não correria aos homens comuns, que não cogitam dos problemas relativos à alma. Ali, à frente de meus próprios amigos, sentia-me num torvelinho de contraditórias sensações. Para quem apelar? Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Atenções PERTURBADORAS. Irmão Jacob. Marta afagou-me a cabeça exausta e pediu-me calma. Esclareceu que as dificuldades eram justas. Muita gente se despede do mundo carnal sem obstáculos e sem desagradáveis incidentes. Inúmeras almas dormem longuíssimos sonos, outras nada percebem, na inconsciência infantil em que vazam as impressões. Comigo, porém, a situação se modificava. Adestrar a mente para enfrentar a grande transição, no campo de serviço ativo a que me dedicara. Convivera com os problemas do espírito, durante muito tempo, em esforço diário. Fizera relações extensas entre encarnados e desencarnadas. E não poderia evitar que perante o corpo inerte se concentrassem manifestações mentais heterogêneas. Nem todos os pensamentos ali congregados traduziam amor e auxílio fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de força menos simpáticas. Alguns conhecidos me atiravam flores que eu não merecia, ao passo que outros me crivavam de espinhos dilacerantes. Situava-se, pois, num quadro de impressões complexas. As informações procediam da filha querida, em suaves esclarecimentos. Acrescentou que não devia preocupar-me em excesso. A perturbação era passageira. Quando se dispersassem as atenções centralizadas no funeral, respiraria contente. Contrafeito, registrei as explicações, meditando no ensinamento que recebia. A vida real para mim, agora, era a do espírito, a que recomeçava com a extinção da carcaça física. Que desejo experimentei de materializar-me diante de todos, rogando a esmola da oração sincera.
Como suspirei pela concessão de uma oportunidade de solicitar desculpas pelas minhas fraquezas. Se os amigos presentes me esquecessem os erros humanos e me auxiliassem com a prece, naturalmente o equilíbrio me beneficiaria imediatamente. Vigorosos recursos o sustentariam o coração. Mas, era tarde para ensinar atitudes íntimas, de caridade e perdão. Pensei nos que haviam partido, antes de mim, experimentando as aflições que me assaltavam, e consolei-me. E não me esqueci de que os encarnados a ajuizaram com tanta facilidade, relativamente à minha situação, também seriam chamados, depois, à verdade espiritual, tanto quanto ocorria a mim mesmo. Não me cabia reagir inutilmente por intermédio da angústia. O tempo é o nosso abençoado renovador. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. Desligado enfim. Irmão Jacob. Mais alguns instantes escoaram difíceis, quando o inopinado abalo me revolveu o ser. Supus haver sido projetado a enorme distância. O irmão Andrade e Marta, naturalmente prevenidos, ampararam-me com mais forças. Confesso que o choque me assaltou com tão grande violência que julguei chegado o momento de outra morte. Dentro em pouco, no entanto, o coração se refez, equilibrou-se a respiração e Bezerra surgiu, sorridente, a indagar se o desligamento ocorrera normal. Abraçaram-me os três, satisfeitos. Explicou-me o respeitável benfeitor que, até ali, meu corpo espiritual fora como que um balão cativo, mas doravante disporia de real liberdade interior. Pensaria com clareza, movimentar-me-ia sem obstáculos e deteria faculdades mais precisas. Com efeito, não obstante sentir-me enfraquecido e sonolento, guardava mais segurança. Meus olhos e ouvidos, principalmente, registravam imagens e sons, com relativa exatidão. As perturbações da hora não me afetavam com intensidade de minutos antes. Esclareceu Bezerra que, na maioria dos casos, não seria possível libertar os desencarnados tão apressadamente, que a rápida solução do problema liberatório dependia, em grande parte, da vida mental e dos ideais a que se liga o homem na experiência terrestre. Recomendou-me observar por mim mesmo as transformações de que era objetivo. Examinei-me, com atenção, e reparei efetivamente que, no íntimo, me achava fortalecido e remoçado, sem a carga de mazelas fisiológicas. Conseguia locomover-me sem auxílio, embora imperfeitamente. Inalava o ar com alegria e Marta notou que meu júbilo será maior e minha sensação de leveza mais fascinante, quando eu pudesse respirar o oxigênio de cima, qual nadador que bebe a água cristalina da corrente purificada, distante do tisnado líquido das margens. Francamente, a morte do corpo fora milagroso banho de rejuvenescimento. Sentia-me alegre, robusto e feliz. Readquirindo minhas possibilidades de analisar com exatidão, passei a refletir nos problemas de ordem material. Como se fixaria o futuro doméstico? Que providências mobilizar a benefício de todos? Tais indagações como que me requisitavam a mente a plano diverso. Faleciam-me as forças de novo. Bezerra percebeu o que se passava, bateu-me nos ombros amigavelmente, e aconselhou. Você conhece agora, mais que nunca, o poder do pensamento. Procure o alto. Compreendi a referência e modifiquei-me interiormente. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. Em dificuldades. Irmão Jacob. Reajustado, notei que podia enfrentar os conflitos da hora, sem embaraços de vulto. O irmão Andrade acentuou que, livre dos últimos remanescentes do corpo carnal, eu conseguiria aproximar-me dos amigos, sem choques de maior importância, aconselhando, porém, a não me avizinhar em demasia das vísceras cadavéricas, em cuja contemplação, talvez fosse acometido por impressões desequilibrantes. As novidades sucediam-se umas às outras. Aquinhoado por visão mais segura, reparei estupefado, que desencarnados em grande número se apinhavam ao redor. Entidade menos simpática, quase rente a nós, dizia para outra que lhe era semelhante.
O enterro é do velho Jacob, aquele mesmo, que nos doutrinou, há tempos. Não se recorda? Perfeitamente, respondeu o interlocutor, gargalhando, daria tudo para ver-lhe a cara. Riram-se gostosamente. Memória funcionando sem empecilhos, registrando-lhes os apontamentos sarcásticos, localizei-os na lembrança. Eram perseguidores de uma jovem internada numa casa de nervos. Evoquei as particularidades da reunião em que me havia entendido com eles. Achava-me sumamente enfraquecido. Mesmo assim, gostaria de responder-lhe. Rememorei o interesse com que eu recebera a descrição da médum vidente, em relação a ambos, e confirmava, admirado, por mim mesmo, os informes com que fora presenteado. Sacrificaria muita coisa para interpelá-los, fazendo-lhes sentir o erro em que laboravam, e dispunha-me a interferir, quando o irmão Andrade me controlou, os impulsos, acrescentado. Não faça isso. Provocaria contenda desagradável e inútil. Além do mais, eles não nos veem. Respiram noutra faixa vibratória. Realmente, procediam como se nos não vissem. Permaneciam junto de nós, sem perceber-nos, tanto quanto noutro tempo me movimentava, por minha vez, ao pé das entidades desencarnadas, sem notar-lhes a presença. Haverá tempo, frisou o amigo, bondoso e calmo. Observando-me o encorajamento, conduziram-me os três à vizinhança imediata do corpo hirto. Não obstante as melhoras de que me sentia possuído, não conseguia atravessar a onda de força que se improvisara ao longo dos veículos. Desejava ardentemente penetrar o recinto doméstico e, sobretudo, espargir, sobre os entes amados que ficariam distantes, os meus pensamentos de amor, reconhecimento e esperança. Bezerra, porém, avisou prudentemente, não insistamos. É desaconselhável por agora, a pedra de reservas. Contentei-me, buscando avistar amigos nos automóveis. Grupinho de conhecidos atraiu-me a atenção. Avancei para eles, mas fui constrangido a afastar-me, decepcionado. Comentavam a política, em agressiva atitude. Mergulhavam a mente em disputas desnecessárias. Pela primeira vez, verifiquei que os espíritos inferiores não se comunicam somente nas sessões doutrinárias. A palestra, apesar de desenvolver-se discreta, apresentava notas de intercâmbio com o plano invisível, em cujos domínios ingressava eu, receoso e encantado. Um amigo expressava-se quanto aos problemas da vereança municipal, perfeitamente entrosado com uma entidade menos digna que, ali ante meus olhos espantados, o subjugava quase que por completo, obrigando-o a proferir sentenças desrespeitosas e cruéis. Retrocedi, instintivamente. Você, Jacob, falou Bezerra, em tom grave, por enquanto ainda não pode suportar estes dados mentais. Encaminhamo-nos, então, para outro ângulo da rua. Descobri nova agremiação de pessoas às quais me afeiçoara profundamente. Busquei-lhes a companhia, ansioso, seguido de perto pelos benfeitores, contudo, outra desilusão me aguardava. Falava-se em voz baixa, sobre as despesas prováveis com o enterramento dos meus despojos. Emitia-se julgamento apressado, envolvendo-se-me o nome em impressões desarmoniosas e rudes. Recuei, como já o fizera. Bezerra abraçou-me, compreensivo, e receitou paciência. Abeirava-me de profundo desalento, quando não longe, em certo veículo, observei a formação de lindos círculos de luz. O irmão Andrade, atendendo-me à indagação silenciosa, esclareceu, naquele carro, temos a claridade da oração sincera. Pedi aos protetores me auxiliassem a procurar semelhante abrigo, mais depressa. Alcancei-o e rejubilei-me. Alguns companheiros ofertavam-me os recursos da prece santificante. Tamanho dói o meu contentamento que quase me ajoelhei, feliz. Aquela rogativa que formulava a Jesus, em benefício de minha paz, constituía dádiva celeste. Do pequeno conjunto emanava energia confortadora que me penetrava à maneira de chuva balsâmica. A oração influenciara-me docemente. Creio que os recém-desencarnados quase sempre necessitam do pensamento fraterno dos que se demoram no círculo carnal.
Explicou Bezerra que os recém-libertos comumente precisam do socorro espiritual dos entes queridos para se desembaraçarem sem delonga dos liames que ainda os prendem à experiência material. Com o auxílio dos que ficam, aqueles que partem seguem mais livremente ao encontro do porvir. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Ante a necrópole. Irmão Jacob. Assistia, enfim, ao sepultamento de minhas vísceras cansadas. A solenidade, referentemente a qual tanta vez me reportara, descortinava-se-me ao olhar possuído de assombro. De envolta com as relações afetivas do mundo compacta a assembleia de desencarnados se pôs em movimento. Nosso grupo continuava reduzido, mas aumentara. Outros amigos se reuniram a nós, abraçando-me. Declarava-me desejosos de me acompanhar na passagem para a esfera próxima. Intensa curiosidade dominava-me as emoções, quando o cortejo estacou. Era a entrada para a necrópole, afinal. Todo o local se enchia de gente desencarnada. Francamente, intentei seguir para dentro, mas Bezerra, num abraço fraternal, recomendou, compassivo: meu amigo, não tente a lição agora. Recordemos a parábola e deixemos aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Em seguida, solicitou aos novos circunstantes nos deixassem a sós, até o instante da retirada definitiva. Percebendo-me o desapontamento, observou-me, bem-humorado: Jacob, você não sabe o que está desejando. Por enquanto, os enterros muito concorridos impõem grandes perturbações à alma. Além disso, não desconhece que as vibrações daqueles que o amam procurá-lo em qualquer parte. Em virtude do parecer respeitável, afastei-me do corpo morto, no momento em que penetrava a nova moradia. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. A passagem. Irmão Jacob. Quantas vezes, julguei que morrer constituísse mera libertação, que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne e, se o homem não se preparou, convenientemente, para a renúncia aos hábitos antigos e comodidades dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. E se esse homem complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará embalde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso, e corrijamos o erro, enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muita vez dolorosa. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Na expectativa inquietante. Irmão Jacob. Agora, que me desembaraçara do corpo grosseiro, então restituído à terra, mãe comum das formas mortais, intrigava-me o próprio destino. Abandonamos o cemitério e, preocupado, reparei que Marta sorria afavelmente para mim. Bezerra e o irmão Andrade despediram-se com um afetuoso abraço, declarando que nos esperariam dentro de 2 horas, em determinado sítio fronteiro ao mar. Minha filha respondeu por mim, afirmando que não faltaríamos. Sozinhos, agora, perguntou-me se não pretendia dizer adeus ao antigo ninho doméstico. Aqueci, contente. Com que ansiedade tornei ao ambiente familiar. Contemplei enternecido, tudo o que fora amontoado pela ternura das filhas em derredor das minhas necessidades de velho e, de permeio com o pranto que me assomou abundante aos olhos, aí espalhei os meus pensamentos e votos de paz e reconhecimento. Visitei o núcleo de trabalho em que tantas vezes fora beneficiado pela graça divina, abracei espiritualmente alguns amigos e pus-me a caminho, na direção da praia. A que destino me conduzia?
Desencarnado como me achava, por que motivo não me vinha à lembrança, de súbito, toda a trama da reminiscência do passado? Por que razão não me recordava da anterior libertação espiritual? Onde se localizaria minha nova habitação? Na região europeia em que eu reencarnara ou na zona americana em que fora servido pelas benditas oportunidades do serviço e da experiência? Marta assinalou-me a inquietude e recomendou-me paciência. Teria os problemas solucionados, pouco a pouco. Em rápidos minutos, alcançamos a praia. Para onde me dirigiria? Da obra, voltei, espírito, irmão Jacob, médium, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Edir. Entre companheiros. Irmão Jacob. Em meia hora congregava-se ao nosso lado reduzida assembleia. Espíritos protetores traziam outras criaturas tão necessitadas de assistência quanto eu mesmo. Esclareceu-me Marta que outros desencarnados, carentes de amparo, se reuniam aí, esperando também oportunidade de se ausentarem dos círculos terrenos. Admirado, notei-lhes o abatimento, o cansaço. Exceção de 2 dos 15, convalescentes da morte, que se aglomeravam junto de mim, sob o patrocínio de amigos abnegados, mostravam eles o olhar vitrificado e se movimentavam maquinalmente, orientados pelos benfeitores. Acredito que, por minha vez, não revelava aspecto exterior mais atraente, todavia, não perdera a faculdade de analisar a situação. Podia conversar à vontade e mesmo confortar um deles, dos de melhor posição psíquica, que simpatizou comigo à primeira vista. O irmão Andrade, novamente conosco, notificou-me, delicado, que nem todos os socorridos se haviam desencarnado na véspera. Alguns permaneciam liberados desde alguns dias, mas não se apresentavam condições de seguir adiante, senão naquela noite formosa e pacífica. Asseverou que não era fácil abandonar, sozinho, sem maior experiência da espiritualidade superior, o domicílio dos homens. Inumeráveis entidades inferiores cercam os recém-libertos, tentando realgemá-los às sensações do plano físico. Não seria justo expor amigos, bem-intencionados, a semelhantes ataques e, por isso, se formavam extensos cordões de vigilância. Disse-me que os pensamentos desordenados, de milhões de pessoas encarnadas e desencarnadas do ambiente humano criam verdadeiros campos de imantação aos quais não se subtrai a alma facilmente. Acentuou que a nossa retirada, em perigosa circunstância qual aquela, em que a expedição conduzia alguns irmãos quase inconscientes, se realizaria, com mais êxito, sobre o campo ou sobre as águas. A atmosfera, ao redor desses elementos, é mais simples, mais natural. Tive a impressão de que Bezerra era o supervisor da viagem. Organizou os grupos, distribuiu instruções e estimulava-nos, vigoroso e otimista, um a um. Aproximou-se de mim e informou que a primeira jornada dos que se desenfaixam da carne exige providências que lhes garantem a tranquilidade, fazendo-me sentir que ainda nos demoraríamos um tanto, aguardando uma professora de bairro distante. Escoaram-se alguns minutos e respeitável senhora, ladeada por 2 benfeitores, acercou-se de nós. Reconheci-lhe a elevação pela invejável serenidade. Formosa alegria pera-lhe ao semblante calmo. Saudou-nos a todos, simpática e feliz. De todos nós, os recém-desencarnados que ali nos reuníamos, era a única de cujo peito irradiava luz. Identifiquei-lhe a humildade cristã. A evidente superioridade que a distanciava de nós parecia afligi-la, tal a modéstia que lhe transparecia das atitudes. Bezerra cumprimentou-a, bondoso, e confesso que, reparando aquela mulher de maneiras simples e afáveis, emitindo luminosidade sublime, inopinado sentimento de inveja me assaltou o coração. Marta, todavia, lançou-me olhar de branda reprimenda. Aquietei-me, de pronto, ponderando os sacrifícios a que fora por certo conduzida a bem-aventurada criatura, que me impressionava tão fortemente, para conquistar o precioso atributo. Dono de enorme cabedal de informações sobre os maléficos efeitos da emissão mental menos digna, busquei a recuperação própria, reconciliando-me, apressado, comigo mesmo, em face da venerada educadora cuja superioridade quase me feriu. Rearticulei as ideias do bem, dando-lhe curso intenso na atividade interior.
Minha filha sorriu, aprovando-me em silêncio. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. O aviso de Bezerra. Irmão Jacob. Tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheira, dando-nos a conhecer os percalços do caminho. Não posso reproduzir-lhe as observações ao pé da letra, mas o grande benfeitor anunciou que nos aguardariam surpresas dolorosas, na hipótese de não sabermos manter serenidade e desapego. À exceção da irmã que a nós se reunira por último, não detinhamos o poder da irradiação luminosa, condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos, os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Conservávamo-nos sob a custódia de elevados benfeitores que se interessavam por nós e por nossos destinos, todavia, se manifestáramos certo esforço no serviço da crença religiosa, fôramos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Achávamo-nos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal, poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos da exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir, se não quiséssemos dilatar a permanência nos círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. A jornada, pois, representava a primeira experiência importante para nós, reclamando a nossa determinação de prosseguir para o alto, com o máximo desprendimento da velha estrada de lutas que abandonávamos. De outro modo, provavelmente seríamos colhidos por emoções negativas, inclinando-nos para o retorno. A advertência de Bezerra calou fundamente em todos nós que o ouvíamos, guardando noção daquela hora grave. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, indaguei de Marta, em tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso, informando-me a filha de que diversos dos irmãos em traumatismo psíquico despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência a seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. Pretendia formular ligeiro inquérito, com respeito à irradiação luminosa, a que Bezerra se referira, mas Marta me pediu, bondosa, deixasse as perguntas para depois. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier, digitado por Lúcia Aidir. A partida. Irmão Jacob. Em breves minutos, encontrávamo-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços, lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados, um a um, por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição. A capacidade de volitar está intimamente associada à força mental, porque, após, sentida a oração do supervisor, começamos a flutuar, acima do solo, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se, de alguma sorte, ao do dínamo gerador, em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Não seguíamos em cordão contínuo, mas em grupos de 2, 3 e 4, unidos uns aos outros. Apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo. Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente, à maneira de peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum,
Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Indaguei do irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por vasta condensação das energias inferiores diariamente libertadas, pela maioria das inteligências encarnadas, assim como a aranha vive enredada na própria teia, e que de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Quando perguntei se aconteceria o mesmo, caso partissemos durante o dia, informou. Não. Qual acontece entre os homens, animais e árvores, há também um movimento de respiração para o mundo. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundantes do Sol que bombardeia pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo, mas, à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os círculos de manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde observará você que as mesmas leis que controlam o luxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Recordei as páginas de André Luiz, narrando a vida além túmulo, e tentei alongar a curiosidade sadia que chegava a vencer minhas impressões de abatimento, mas o delicado amigo aconselhou-me silêncio e oração, à face da expectativa inquietante naquela hora difícil de nosso retorno à vida espiritual. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Edir. Incidente em viagem. Irmão Jacob. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais, necessitadas de proteção e ensinamento. Reporto-me, com vigor, aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se afeiçoarem, no íntimo, às verdades renovadoras que abraçam. Nós mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosas e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro, porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte e porque transportamos conosco, para onde formos, as marcas de nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos, com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Edir. Atravessando SOBRI a região. Irmão Jacob. Seguíamos sem novidades e, pouco a pouco, adaptava-me a volatiar como aluno que recapitula a prova. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos, vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruídos de vozes desagradáveis alcançavam-nos os ouvidos, de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar e, pelo que me era dado perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia sinceramente era a contemplação de seres de lamentável aspecto, além das margens. Não estou autorizado a descrever o que nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido.
Registrando-o temos que se apossara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados, formas perturbadas, quando não horripilantes, de vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixadas do corpo, denunciavam-se, no íntimo, através de comportamento quase irracional. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muita vez ferozes. Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de Império dos Dragões do Mal. Rememorei a leitura das páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo, entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Os homens, por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza, todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma, não há aparência da forma passageira, e daí o largo cosmorama de paisagens escuras, torturadas e dolorosas que rodeia o lar terreno, em cuja substância igualmente sutil operam as entidades perversas, a modo do lobo que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se dessedenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendendo, no entanto, que as atenções dele se dividiam entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofreei o desejo de perguntar. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Nova advertência. Irmão Jacob. Quantas horas despenderamos voejando sobre o extenso império das sombras? Debalde tentava rearticular a noção de tempo. O abatimento e as surpresas sucessivas como que me aniquilavam o autocontrole. Continuávamos sem ocorrências dignas de menção especial, através da mesma paisagem triste e obscura, quando um dos membros da expedição, ao lado de Bezerra, lhe mostrou um objeto semelhante à bússola que conhecemos na Terra, emitindo impressões que o supervisor escutou atenciosamente. Logo após, o venerável amigo determinou uma pausa e, congregando-nos todos em derredor dele, comunicou em voz sumida e prudente que nos avizinhávamos de uma ponte de acesso aos círculos de atividade espiritual dignificada, que nos aguardavam além. Entretanto, o registro magnético do psiquismo de nosso grupo assinalava o fenômeno que classificou por inquietante média de pavor. Acrescentou que a importância da ponte era tão grande que, comumente, muitos habitantes das regiões perturbadas se aglomeravam na base que deveríamos atingir dentro em pouco, ameaçando os candidatos ao reino da luz. Pediu-nos calma e decisão, silêncio e prece e, sobretudo, lembrou-nos a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes, penitentes ou malfeitores, daqueles domínios. Competia-nos manter harmonia e serenidade em nós mesmos, porque de outra maneira poderíamos interromper a corrente de força que sustentava os companheiros menos aptos ao serviço de volitação. Da obra, voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. A ponte iluminada. Irmão Jacob. Não nos movimentaremos, por muito tempo, e um facho de luz sublime varreu o céu, não longe, indicando uma ponte cuja extensão não pude, no momento, precisar. Tão formosa e tocante foi a revelação no horizonte próximo, que muitos nos pusemos em pranto. A emotividade não provinha apenas da claridade que nos tocara os olhos, comovente mensagem de amor transparecia daqueles raios brilhantes, que percorreram o firmamento, copiando a beleza de um arco-íris móvel.
Enquanto muitos companheiros continham a custo as notas de assombro que nos dominavam, cerrei os olhos, por minha vez, naturalmente envergonhado. Temor súbito vagueava-me alma. Teria cumprido com todos os meus deveres. Se constrangido a comparecer ante um tribunal da vida superior, estaria habilitado e apresentar uma consciência limpa de culpa. Como seriam meus atos examinados? Bastaria a boa intenção para justificar as próprias faltas. O sinal luminoso cortou vagarosamente o céu, de novo. Minha alegria, ante a aproximação do plano mais elevado, era inexcedível, mas a noção de responsabilidade, quanto às dádivas recebidas no mundo que eu deixara, pesava agora muito mais intensamente sobre mim. Mereceria o ingresso naquele domicílio celestial. Corriam-me as lágrimas, copiosas, quando o grupo estacou. No mesmo instante, ouvi um dos irmãos recém-desencarnados gritar em choro convulso. Não, não, não posso. Eu matei na terra. Não mereço a luz divina. Sou um assassino, um assassino. Aqueles brados ressoaram lúgubres, sombras adentro. Outras vozes responderam, horríveis. Vigiemos a ponte. Assassinos não passam, não passam. Pareceu-me que maltas de feras preparavam-se para atacar-nos. Não distante, a projeção resplandecente do invisível holofote clareava o caminho, qual se fora movida em câmara lenta. Entre nós, emoções e lágrimas, junto de um companheiro em crise. Em torno, ameaças e lamentos estranhos. Além, a luz convidativa. Bezerra, sereno, mas fundamente preocupado, rompeu a expectação, cientificando-nos de que deveríamos ouvidas os erros do pretérito e que um dos amigos, em vista de corresponder em demasia à lembrança do mal, impusera descontinuidade à nossa viagem. Acentuou que as reminiscências de crimes transcorridos não deveriam perturbar-nos e que bastaria sintonizar-nos excessivamente com o pretérito para causarmos sérios prejuízos a outrem e a nós mesmos, em circunstância delicada quanto aquela. Disse que o irmão em crise realmente fora homicida em outra época, mas trabalhara em favor da regeneração própria e a bem da humanidade, com tamanho valor, nos últimos 30 anos da existência, que merecera carinhosa proteção dos orientadores de mais alto e que não devia levar a penitência tão longe, pelo menos naquele momento, a ponto de ameaçar o êxito da expedição. Necessitávamos reatar o fio de ligação mental comum, a fim de que a nossa capacidade volitante fosse mantida em alto padrão. De outro modo, a concentração em massa de entidades inferiores, ao pé da ponte, que se alonga sobre o abismo, talvez nos dificultasse a passagem. Finalizando a ligeira observação, Bezerra acenou para mim e recomendou-me orar em volume alta, para que a nossa corrente de energia espiritual se recompusesse. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médum, Francisco Cândido Xavier digitado por, Lúcia Eidir. E.M. Oração. Irmão Jacob. Espantado com a designação superior, senti medo e vacilei. Ia pronunciar uma frase a esmo, esquivando-me a incumbência, mas Marta dirigiu-me expressivo olhar. Em silêncio, pedia-me obedecer à ordem recebida e prometia ajudar-me no cometimento. Amparado por ela e pelo irmão Andrade, dispus-me a executar a determinação. Que prece pronunciaria? Mantinha-se-me o cérebro incapaz de criar uma peça verbal, compatível com as aflições da hora. Escutando os rugidos que procediam das trevas, fechei a filhinha e lembrei que Marta repetira aos meus ouvidos o Salmo 23, nos inquietantes minutos de minha libertação da carne. Copiar-lhe-ia o gesto, e erguendo meu espírito para o alto, sentindo de instante a instante que a emoção e o pranto me cortavam as palavras, repeti os versículos sagrados. Ao redor, conspiravam, em nosso prejuízo, o barulho e a ameaça. Todavia, quando pronunciei as frases de confiança, ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos mal algum, porque Ele, o Senhor, está conosco, a sua vontade e a sua vigilância nos consolam. Nosso grupo, com Bezerra à frente, levitou sem dificuldade e ganhamos a ponte, atravessando-a a poucos pés de altura acima dos arcabouços em que é estruturada, conservando o espírito em prece expectante, como se pesada força de imantação nos atraísse fortemente para o abismo.
Que lápis do plano carnal conseguiria descrever a nossa sensação de contentamento e alívio? Fundo silêncio da alma consegue traduzir a paz, o reconhecimento e a alegria. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. A chegada. Irmão Jacob. Que seria da existência humana se todos os homens guardassem consigo a certeza de que vivem rodeados pela nuvem de testemunhas espirituais? Como agiria a criatura na vida doméstica e no círculo social se estivesse convencida de que amigos e afeiçoados a esperam em outro lar? Inseguro viajante, preferindo roteiros incertos, o espírito encarnado quase nunca se lembra de que é simples hóspede da esfera que o recebe. Não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas e a caminhada, através da carne, ser-lhe-ia muito mais proveitosa e mais feliz o regressar. Esses pensamentos assaltavam-me o cérebro, ante os amigos que nos abraçavam acolhedores. Aguardavam-nos, contentes, no outro lado, com o carinhoso amplexo de boas-vindas. Nenhum de nós, os que fazíamos aquela travessia pela primeira vez, depois de permanência demorada na carne, ficou órfão das lágrimas de ventura. As explosões de carinho com que éramos recebidos faziam-me acreditar no ingresso no paraíso. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Na paisagem diferente. Irmão Jacob. Modificara-se a paisagem, depois de transposta a extensa ponte. A escuridão quase absoluta ficara para trás, nos caminhos percorridos, e a atmosfera noturna tornara-se mais leve, mais clara. Emprenhara-se o ar de perfumes sutis. Movimentando-se ao nosso lado, os amigos que nos aguardavam, além do despenhadeiro, entoavam cânticos de júbilo. Não havia qualquer nota de tristeza nesses hinos de regozijo. Eram todos vazados em soberana alegria, quais se estivéssemos regressando à casa paterna, como o filho pródigo da parábola. Alguns foram acompanhados por Marta, cuja voz cristalina me expulsava o cansaço e o abatimento. Muitos dos companheiros sustentavam tochas acesas e, a claridade delas, viazia-lhes o semblante iluminado e feliz. Fizera-se a volitação mais agradável, mais rápida. A estrada que percorríamos marginava-se de flores, algumas delas como que talhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. Ouvindo as melodias suaves que partiam para longe, levadas pelo vento fresco a soprar-nos de leve sobre o rosto, eu não expressaria, de modo algum, a emoção que me dominava. A que país, afinal fora eu arrebatado pela morte? Teria subido a terra até ao céu ou teria o céu baixado para a terra? Em verdade, incoercível desejo de dormir, ampla e despreocupadamente, escravizava-me o sentido. As aflições de natureza física haviam terminado, todavia, certa fadiga sem dor me submetia inteiramente. No entanto, aquelas vozes argentinas, a se evolarem para o alto, alegremente, como que me embalavam o ser, revigorando-me as energias. Os versos comoventes dos cânticos e a música espiritualizante que vagava na atmosfera me arrancavam lágrimas inesquecíveis. Que fizera N mundo para merecer o devotamento dos amigos e as ternuras de minha filha? Por que não me lembrara, mais vezes, na terra, de que retornaria ao lar espiritual? Eu pensara na morte, aguardara sereno e providenciara quanto julguei justo para quando o corpo exausto baixasse ao túmulo, todavia, não supunha que a vida, aqui fosse tão natural. Se soubesse antes, ter-me-ia preocupado em semear o bem e a luz, mais intensamente, na causa que abraçamos. Da obra, Voltei, Espírito, Irmão Jacob, Médium, Francisco Cândido Xavier digitado por Lúcia Aidir. Reencontro emocionante. Irmão Jacob. Meditando nas festividades cristãs dos tempos primitivos do Evangelho, notei que celeste bando de aves luminosas surgia longe, voando ao nosso encontro.
Que pássaros seriam aqueles? Lera, em vários ditados mediúnicos, informes sobre a existência de aves diferentes das nossas, nas esferas espirituais vizinhas do plano físico, mas eram tão lindos os seres alados que se me revelavam aos olhos, que não hesitei em perguntar ao irmão Andrade quanto à procedência deles. Interpelado por mim, não ocultou o riso afável, e esclareceu. Não são aves e, sim crianças. Estou informado de que viriam buscar nossa irmã M. E designou a professora cujo corpo espiritual se caracterizava por formosas irradiações de luz. Atencioso, prosseguiu dizendo. Algumas lhe receberam no mundo o calor da maternidade sublime. Quase no mesmo instante, a assembleia de meninos particularizava-se. Sob a admiração de nós todos, que interromperamos a marcha, comovidos, alcançaram-nos cantando maravilhoso hino de glorificação à tarefa santificadora da maternidade espiritual, que as educadoras humildes, muita vez abnegadas e anônimas, abraçam na terra. Mamãe! Mamãe!